se cumpre a posteriori ali na vinda de Jesus, mas também projetando para a eternidade. Continua essa microfonia aqui. E aqui nós estamos diante de um momento nevrálgico. Olha o que... E depois você pode ler na sua casa a partir do capítulo 1, versículo 1, até onde a gente deságua aqui nesse capítulo 2, versículo 11, para que você tenha uma melhor compreensão do contexto aí colocado. Diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Desde a primeira vez que Deus me mostrou com muita clareza essa passagem, eu parei para entender esse negócio aí. O que o texto está dizendo, olha só, é que Jesus, Ele não se envergonha, e aí especificamente, Ele faz uma referência ao que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 10. Mas o que ele está dizendo é que Jesus não se envergonha de chamar os seus seguidores de irmãos. Por que eu disse que eu ia entrar dentro da sua casa? Com todo respeito, em nome de Jesus, eu digo isso simbolicamente. Porque na igreja do Senhor, há os esquecidos dentro da nossa própria casa. E a existência desses esquecidos dentro da nossa própria casa, pasmem, eu digo isso com muita segurança, muitas vezes decorre porque nós não os enxergamos, mas o pior de tudo é que às vezes, isso não é o seu caso, presta atenção, mas ficamos envergonhados deles. A Bíblia diz que Jesus, Ele não se envergonha dos seus seguidores. Quando Ele se refere a Mateus capítulo 28, versículo 10, é no momento então em que Ele se manifesta às pessoas que o haviam procurado no domingo pela manhã. E aí Ele fala, olha, e aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 7, Ele ainda é mais explícito ainda. Ele fala, olha, vai dizer aos meus irmãos e a Pedro. Jesus inclui no meio dele, sem a menor preocupação de reputação, homens que o traíram e o negaram. Mas às vezes inconscientemente, nós estamos esquecendo dos nossos, que estão depositados em nossas casas, porque provavelmente não se enquadraram no nosso padrão religioso. Quero dizer para você que nenhum dos discípulos de Jesus, de fato, fielmente, se enquadrou dentro do padrão religioso dele. Mas isso
não foi óbvio para que ele se referisse a eles como irmãos. Eu vou tocar em assuntos extremamente nevrálgicos nessa noite, porquanto é preciso que o Espírito de Deus é que fale através de mim. A própria igreja tem se ressentido com isso, porque houve um momento em que um grande fluxo de pessoas foram para as igrejas. Eu não me refiro aqui à comunidade El Shaddai, mas eu me refiro à igreja como um todo. E alguns daqueles que eventualmente não rezaram na cartilha, às vezes podem ter sido esquecidos por mim e por você. A nossa condição, o nosso sentimento, as nossas experiências emocionais nos cultos, muitas vezes nos atrapalha de enxergar alguém que ficou para trás nessa história. Quando vamos à praia, sentamos numa sombra, pedimos uma água de coco, não é assim, irmãos? Ou uma cerveja, não sei se você toma cerveja. E ali parece que o mundo se resume àquele lugar. Quando na verdade, para trás da minha casa, na sua casa, na minha cidade, no meu bairro, dentro da minha própria casa, estão pessoas que não foram para a praia. E muitas vezes eu e você, como crentes tão experimentados em Deus, olha só, não percebemos isso. Quantos entendem o que estou falando? Havia um jovem que muito cedo chamou o pai dele e falou: pai, eu quero que o senhor reparta comigo os bens que me cabem por direito. E a Bíblia diz que esse jovem então recebeu a parte da herança, e que ele foi para lugares longínquos, e ele desperdiçou tudo o que ele tinha com prostitutas. Mas a Bíblia diz que um dia ele se sentiu muito humilhado e ele começou a lembrar da casa do pai, e a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele falou: olha, os servos do meu pai, os empregados, os escravos do meu pai, estão comendo bem melhor do que eu. Eu vou voltar para o meu pai e pedir perdão para ele. E a Bíblia diz que ele assim procedeu, ele tomou aquela atitude, e quando ele voltava, o pai o aguardava. Prestem atenção nisso. O pai não o esqueceu. Quem sabe na minha casa ou na sua casa há pessoas que eu e você tenhamos esquecido. E o tema desse mês de abril é o novo de Deus para minha família. E o novo de Deus para minha família, irmãos, é mais velho do que... Porque a Bíblia diz que o novo de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. E talvez o novo de Deus para minha família não é um marido transformado, uma esposa transformada, um filho transformado, uma mãe transformada, um pai transformado, mas talvez seja eu transformado. O problema da minha casa às vezes não é a pessoa que não crê,
Mas esse problema pode estar dentro de mim, que eu não consigo, nos meus relacionamentos com ela, transportar para dentro do coração dela a visão de um Deus todo-poderoso e amoroso. E quem sabe eu esteja mostrando para ela apenas um Deus que é religioso, que o proíbe de fazer X, Y ou Z, porque senão ela não se enquadra dentro do meu universo. Sabe, irmãos, algumas pessoas terão o coração endurecido mesmo, mas essas são exceções. A Bíblia diz que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Hoje o pastor Carlos pregou pela manhã, e ele usou aquilo que está lá na carta aos Efésios. Ele falou para os filhos, para honrar seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é para que te vá bem, por longos dias na terra que o Senhor te dá. E às vezes, nós estamos deixando de honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque não professam a nossa fé, não fazem parte do nosso grupo religioso. Quantos entendem o que eu estou falando? Fale isso com muito temor, irmão, sabe? Não é por causa de você não, por causa de mim. Por causa de mim. Dia 28 de março, seria aniversário da minha mãe, então eu fui ao cemitério, e lá diante do túmulo da minha mãe, eu pensei muito nisso. A minha mãe me ensinou muito. A minha mãe foi a primeira pastora que eu tive, e diga-se de passagem, demais, a minha referência. Se eu tivesse que chamar alguém de mãe, eu chamaria a minha mãe de mãe. Quantos entendem o que estou falando? Mas a minha mãe, você nunca viu ela aqui dentro. A minha mãe nunca veio à frente e entregou a vida dela para Jesus. Mas o que o Senhor diz em Efésios: honrai pai e mãe. E não diz para honrar pai e mãe se forem crentes somente. É para honrar aquele que fez você e aquela que te pariu. E por que isso, irmãos? Por que às vezes nós, no fundo, e aí depois você pode fazer uma sessão de psicanálise com a pastora Beth, ela tem estudado muito isso aí, eu tenho feito a análise com ela todo dia. E quero confessar, estou dormindo com uma psicanalista, que tem me ensinado muito. Nós precisamos de penetrar nos meandros da nossa alma, porque muitas vezes nós não nos orgulhamos dos nossos pais, irmãos, tios, por um simples problema religioso. E o que eu digo para vocês, eu digo pelo Espírito de Deus, irmãos, eu não quero ser um hipócrita. Então ontem, nós estávamos na churrascaria reunidos, eu, a Beth, minhas filhas, os genros, os netos, aquela mesa longa. E é um momento maravilhoso ali, principalmente para eles por estarem comigo, não é verdade, irmãos? Isso é natural. Mas de repente, entrou por aquela porta um homem que se diz ateu.
que se diz espírita. Que debate, às vezes, religião comigo. E é interessante que ele não faz parte do meu meio religioso. Mas eu senti uma alegria e um orgulho muito grande de abraçá-lo. Muito. Todos que estavam à minha volta professam a mesma fé. Todos. As minhas 2 filhas, meus genros, meus netos, a minha mulher. Mas aquele homem não. E dentro disso, irmãos, eu ando muito emotivo, eu estou chorando até em inauguração de supermercado, de açougue, de qualquer coisa eu choro, até pela fase que eu estou vivendo. Mas, até porque o choro é um sinal de saúde, o choro traz cura, não é isso, pastor Elton? Traz cura, amém. O que eu percebo, e o Deus com quem eu tenho relacionado, é um Deus inclusivo. Não é um Deus que segrega. Não é um Deus que condena. É um Deus que acolhe. Se você voltar depois no Evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, tem a parábola do bom samaritano. Quantos lembram dessa passagem lá? Essa passagem conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Amados, nós temos muitas vezes percebido que a Jerusalém é o lugar da promessa de Deus, porquanto a Jerusalém é a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que esse cara descia para Jericó. E a Bíblia diz que ele descia, não é porque Jericó fica numa descida, não é só por isso. Jericó fica provavelmente a 240, 300 metros abaixo do nível do mar. Esse homem, ele estava caminhando para a perdição. Ele havia abandonado toda a Jerusalém. No mundo está cheio dessas pessoas. O mais grave é que muitas vezes elas estão diante de nossos narizes e nem percebemos. Nem percebemos. E nem percebemos que a hora está acabando também. Amados, a Bíblia diz que a religião passou por aquele homem, um levita, um sacerdote. Esses dias até brinquei com o irmão Ian, ele é pai da Iele e da Iane. Ele perdeu a esposa, a Marta, que foi uma mulher maravilhosa na nossa vida, não é isso, Elizabeth? Uma família que Deus colocou ali diante de nós. E foi nos dias em que ele havia perdido a esposa dele, e eu vinha para a igreja e vi que ele estava parado à porta da casa dele ali, meio que perdido. E eu parei para conversar com ele um pouquinho.
E eu tinha que, acho que pregar, ou alguma dinâmica da igreja que reclamava que eu chegasse mais cedo ao culto, para preparar, para quando os irmãos chegarem, já está o culto já em andamento. E eu conversava com ele, e olhava no relógio, conversava e olhava no relógio, e aí eu parei e brinquei com ele, falei: irmão, eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer o sacrifício. Eu estou igual aquele sacerdote ou aquele levita lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Mas eu vou perder um pouquinho meu horário lá, que eu preciso ouvir você. Irmãos, isso é muito importante. A Bíblia conta no livro de Josué, nós não temos tempo, vou resumir rapidamente. Que nada, irmãos, vamos fazer diferente. Nós podemos agora, projeta aí para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 1 de Mateus, olha que coisa simples, projeta aí capítulo 1 de Mateus, versículo 1, vamos concluir nosso momento aqui, vamos quebrar um pouquinho nosso preconceito, e vamos ver se nós consigamos, depois dessa ministração, olhar para dentro das nossas próprias casas, e ao invés de sentir uma reprovação, mas sentir um amor, um orgulho, um prazer. É o sentimento que eu tive ontem. Minha mulher sabe disso, eu nem comentei isso com ela, mas ela sabe o que eu estou falando. De receber as pessoas, abraçar. Nós temos um exemplo disso, sabe quem que é? O pastor Carlinhos. Ele nos ensina isso, desde o início da minha conversão. Eltinho, depois se quiser comprar meu óculos, vendo, viu? Desde o início da minha conversão eu vejo isso no coração dele. Evangelho de Mateus, capítulo 1, vai falar da genealogia de Jesus. Diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe, presta atenção nisso, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Ninguém entendeu nada, mas isso tem muito a falar para mim e para você, porque um pouco mais à frente, mais ao final desse capítulo, a Bíblia vai dizer que são 14 gerações de uma época tal, a época tal, mais 14 gerações de outra época tal, a outra época tal, e mais 14 gerações de uma época tal, a uma época tal, de tal sorte que são 42 gerações, mas nessas 42 gerações, que são citadas na genealogia de Jesus, nós encontramos 3 mulheres que se passaram por prostitutas, e uma outra que, por força da circunstância, estando casada com Urias, foi levada a coabitar com o rei Davi. A genealogia de Jesus fala da família dele, mas todas as pessoas da família dele foram importantes, não ficou nenhuma para trás. As únicas mulheres citadas por Mateus na genealogia de Jesus, as únicas, foram essas.
você tem uma preciosidade na sua casa. Você tem uma pérola. Talvez o grande problema de viver o novo na minha casa seja eu. Porque a minha visão está perturbada pela religião. A Bíblia diz que Jesus não se envergonhou de chamar aqueles que o abandonaram, de chamar aqueles que o negaram de irmãos. A Bíblia diz também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos dá a chave para vencer esse momento. E ele diz assim: agora, porém, a ninguém mais vemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A minha visão, a sua visão, tem que mudar em relação ao meu próximo. Quantos entendem o que estou falando? O que nos faz segregar, o que faz a pessoa muitas vezes se autossegregar, é porque nós não a deixamos sentir pertencentes ao nosso meio. Mas Deus nessa noite nos chamou aqui para dizer que o novo de Deus não é a minha mulher transformada, a minha filha transformada, o meu genro transformado, o meu pai, a minha mãe. Mas o novo de Deus para a minha casa é o Horácio transformado. Se você entende isso, pode ficar de pé, vamos orar concluindo esse momento, em nome de Jesus. Pode tirar. Irmãos, o que nós vivemos aqui é muito sério, sabe por quê? Porque isso projeta para a eternidade. O que nós estamos aprendendo aqui não é uma coisa que vai mudar o nosso mês de abril, de maio, o nosso 2022. O que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é para a eternidade. De tal maneira que ou a gente aprende isso, ou muitas vezes nós seremos pedra de tropeço. Talvez você tenha um irmão que faz uso de drogas, alcoólatra, homossexual, e você está olhando para ele como alguém que é incapaz de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Às vezes o seu pai, sua mãe são idólatras, são indiferentes, são ofensivos a você. Quando Judas, ali no Getsêmani, chega para o Cristo, Jesus, sabendo de tudo o que haveria de acontecer e que ele seria entregue por Judas, Jesus nunca foi irônico. Jesus olhou para ele e perguntou: a que vens, amigo? Amém. Amém. Como é bem pertinente a palavra que está sendo ministrada hoje, eu queria aproveitar a oportunidade para falar o seguinte: aconteceu isso no meu lar. Meu pai sempre foi de uma descendência, até irmão do pai dele, espírita, e
eu achava que meu pai não era digno de pôr a mão na minha cabeça. Ou seja, ele também achava, porque a gente vai, né, aos dogmas da igreja, né, que a gente vai aplicando na prática. Aí com isso, um dia eu estava lá na casa do meu pai, pouco tempo antes dele, assim, porque ele teve câncer, né, mas teve aquele momento mais crítico. Pouco tempo antes dele entrar nesse momento crítico, eu peguei, cheguei, ele estava sentado assim, ainda ele estava fumando e bebendo. Eu ajoelhei do lado dele assim, falei: pai, põe a mão na minha cabeça para o senhor me abençoar. A hora que eu peguei a mão dele, coloquei a mão dele na minha cabeça, ele tirou a mão, como se não fosse digno de pôr a mão na minha cabeça. E eu posso dizer para vocês com toda honestidade, a minha vida prosperou em todos os sentidos depois que eu pus a mão do meu pai na minha cabeça. E te digo mais, meu pai converteu, aceitou Jesus Cristo de verdade, porque ele falava que o Jesus dele era diferente do meu. Foi batizado, e eu tenho a certeza que nós vamos encontrar com meu pai lá no céu. Mudou a minha história e a história dele, entendeu? Aquela religião que estava no meu coração. Como eu vi que era bem pertinente a palavra, né, eu pensei: eu não vou estar atrapalhando o culto, né, pastor? Foi isso aí. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso que você acabou de ouvir. Como que eu posso medir o que está no coração do próximo? Não existe. A Bíblia diz que apenas o Espírito é que prescruta todas as coisas. Vocês lembram da parábola do rico e Lázaro? Lembra disso? Qual era o nome do rico? Ninguém sabe. Mas qual era o nome do outro? Lázaro. Lázaro foi salvo. Mas quem não será salvo, nós não podemos saber e nem julgar. Por isso que ele não nomeou. Ele não falou assim: existia um homem que chamava, sei lá, que foi para o inferno. Ele não nomeou. Mas o que foi salvo nós sabemos. Mas nunca olhe para uma pessoa na perspectiva de que ela está perdida, de que ela será condenada. A Bíblia diz isso: agora ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia diz que em tempo oportuno Deus ouviu, Marquinhos. Em tempo oportuno. E a salvação, meus irmãos e minhas irmãs, pertence ao Cordeiro, não pertence nem a mim e nem a você. Podemos cantar uma canção para encerrar? Iremos cantar essa canção e ao final nós teremos concluído. Eu espero que Deus tenha falado muito com você, mas não vá embora sem cantar conosco essa canção, em nome de Jesus Cristo. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A hora que você chegar na sua casa, caminhe pelos cômodos da sua casa, porque nós acabamos de cantar que o Senhor é poderoso para salvar. Nós acabamos de cantar que o Senhor venceu a morte. Se a morte na sua casa, seja um filho, um pai, um sobrinho, um primo, um tio, quem sabe até aquele cunhado que você não gosta muito dele, sabe aquele que chega no churrasco, quer beber coca e leva guaraná, sabe? Seja quem for, a Bíblia diz que o poder e a salvação pertencem ao Cordeiro, e por isso o Senhor não se envergonha de chamar nem a mim e nem a você de irmão. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome